Começa, a partir de agora, o seu devocional diário. Bem-vindo a mais um devocional diário Palavra e Oração. Eu sou o Arley Ribeiro e vamos meditar na Palavra do Senhor. E a palavra da nossa meditação está escrita em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. A palavra diz: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, na vida do cristão existe o risco de uma trágica mudança de rumo que faz com que este cristão se desvie do melhor de Deus para a sua vida, que é o seu próprio caminho. Salomão, ele deu meia volta, vou assim dizer, quando ele estava prosseguindo o caminho do Senhor. E ele se curvou à idolatria, aos ídolos. Ele passou então a abandonar o caminho do Altíssimo. E é justamente esse cuidado que todos nós também precisamos ter, porque estamos falando aqui de um homem sábio, o mais sábio que já houve sobre a terra, abaixo de Jesus Cristo, que foi Salomão. E nem em toda a sua sabedoria foi capaz de se livrar, de desviar do caminho do Senhor. Ele abandonou o caminho da obediência e o Senhor se afastou dele por isso e tomou o seu reino. A Bíblia também diz, através de Paulo, que houveram dois discípulos, Himeneu e Alexandre, que voltaram atrás no caminho que estavam prosseguindo, tornaram blasfemadores, difamadores da obra de Deus na vida de Paulo, e por causa disso, Paulo os entregou nas mãos de Satanás. Então nós, como igreja, tendo nós a sabedoria do Espírito Santo que Deus nos concede, a palavra diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Sendo nós discípulos, seguidores, como foram Himeneu e Alexandre, sábios como foi Salomão, isso não nos livra de desviarmos do caminho do Senhor. Lamentavelmente, isso acontece na vida de uma grande parte dos cristãos, porque são seduzidos pelo mundo e pelas coisas do mundo. O Senhor Jesus, ele disse na parábola do semeador, a semente que caiu no meio dos espinhos, ele disse: o amor ao mundo, a fascinação das riquezas, sufocou a palavra e ela ficou infrutífera. É nesse momento também que muitos abandonam o caminho do Senhor. Porém, Deus, por sua graça, ele diz através de Zacarias: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Existe o desejo do Senhor de voltar para a vida daqueles que o abandonaram, que se desviaram, desde que não tenham caído, de fato, em práticas mundanas que viessem a escandalizar o nome do Senhor, porque a palavra diz que aqueles que caírem, não há mais como serem regenerados por Jesus Cristo. Não é cair de tropeçar ou de cometer o pecado, mas de voltar a uma vida mundana, totalmente sem Deus. Deus faz um clamor através de Zacarias para que pessoas assim voltem para Ele. Tornai-vos para mim. Então, existe aqui uma ação que tem que partir do homem. O homem tem que querer voltar. O homem tem que querer voltar ao caminho da promessa. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Nesse contexto, só faz sentido orarmos ao Senhor se de todo o nosso coração o homem que está caído realmente deseja voltar a Ele, voltar aos seus braços, voltar ao seu caminho, voltar ao caminho da obediência. Só faz sentido se houver uma predisposição
no seu coração. E se houver uma predisposição no seu coração de voltar para o Senhor, Ele diz: eu me tornarei para você. Há um texto também na palavra do Senhor que nos diz assim: se voltares, ó Israel, volta para mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você se encontra nesse estado de ter desviado os seus pés do caminho do Senhor, se você voltar para a igreja, se você voltar para o corpo de Cristo, primeiro, volte para o Senhor. E só assim, o Senhor também se voltará para você. Quando você tomar o partido dentro de você por Deus e pelo seu caminho. E este é o momento em que Deus pode estar concedendo a você a graça de voltar. Porque a porta ainda está aberta, a porta da graça, ela ainda está aberta. E o Senhor disse através de um dos seus profetas, o profeta Isaías: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque, chame pelo seu nome, enquanto ele ainda está perto. E perto está o Senhor, de todos aqueles que o buscam. De todos aqueles que o buscam, de fato e de verdade. Busque a Deus, volte para Ele, se arrependa dos seus pecados e volte ao caminho da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E neste momento, eu oro por você. Soberano Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque tudo provém de ti. Graças te damos porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Graças te damos porque sempre há sempre. Enquanto a graça redentora estiver sobre nós, há sempre a esperança daquele que caiu voltar. E aquele, meu Deus, que se desviou, encontrar novamente o caminho que ao longo da vida foi muito difícil de achar, que foi o Senhor. Por isso a tua palavra diz: quem me acha, acha a vida. Se fosse fácil encontrá-lo neste mundo, Pai, este mundo onde é cheio de vozes, todas as suas ovelhas já teriam te encontrado. Mas é difícil. Porém, a sua graça alcança a todos. Mas o que dizer daqueles, meu Senhor, que se desviarem de ti? Eu venho ao Senhor, meu Pai, e oro por eles. Não apenas por aqueles que se desviaram, mas por algum daqueles que no futuro, se ainda houver um futuro, vierem a cometer tal deslize. Tem misericórdia de nós. Compadece de nós, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Palavra e oração.